E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo e hoje nós iremos falar sobre grandezas proporcionais. Olha que maravilha! Então, nós estamos falando agora do nosso terceiro módulo. Primeiramente, pessoal, quero desejar a todos um feliz Dia dos Amigos. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, é o Dia dos Amigos e para você que está aí longe, eu quero me solidarizar e dar um grande abraço virtual em você. Beleza, galera? Agora vem comigo e vamos resolver nossas questões. Mesma ideia que as nossas aulas anteriores, certo? Eu vou resolver sempre 3 questões. Pessoal, antes de eu começar a questão, vocês vão perceber que o módulo passado eu resolvi só 2, né? Porque, na verdade, eu e a Camila, nós tínhamos conversado, nós tínhamos resolvido... Tínhamos nos acertados e nós tínhamos escolhido 3 questões e uma delas nós achamos que ficaria mais cabível eu trazer para esse conteúdo, tá? Então, por isso que vocês tiveram 2 só e daí a questão que eu fiz da aula passada eu vou trazer para essa aula aqui. Então, vocês vão ver que eu vou estar de roupa diferente ali, vou estar um pouco menos cabeludo e um pouco menos barbudo, tá? Mas isso não muda exatamente em nada. Então, vem comigo, a primeira questão que eu escolhi para resolver junto com vocês foi a questão de número 7 do Enem 2010, número 7 da nossa lista, né? Vamos lá, então. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre, olha só, resistência e comprimento dada a mesma seção transversal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão deixar a seção transversal constante e vão ver o que acontece com a resistência e com o comprimento. E depois, a resistência R e a área da secção transversal A dada o mesmo comprimento. Agora, eles estão deixando o comprimento constante, eles não estão mexendo no comprimento e estão vendo o que acontece com o nosso R e com o nosso A. Tá? E depois, eles estão falando do comprimento L e da área da seção transversal A dada a mesma resistência. Agora, eles deixaram a resistência estável e eles estão vendo o que está variando entre o nosso L e o nosso A. Beleza. Considere os exitores como fios. Pode-se exemplificar o estudo de grandezas que influenciam a resistência elétrica utilizando a figura seguinte. Então, olha só, ele deu para nós um fio condutor, onde a área da seção transversal é A, onde o comprimento para nós desse fio é o L, e ele deu que a resistência dele é R. Então, nós temos três unidades medidas. A área, né, o comprimento da área da seção transversal, a resistência R e o nosso comprimento, ou seja, a largura aí do nosso fio L. Beleza. Então, vamos lá no primeiro experimento. Ó. Você tem que entender que nós temos 3 experimentos diferentes, certo? Esse aqui seria o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, vamos ver o que está acontecendo. Então, olha só, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Vocês percebem que a minha seção transversal A, o meu A, eu não mexi. Certo? No comprimento ali da minha corda, da grossura dela, a gente não mexeu. Então, eu vou simplesmente cortar esse cara, porque esse cara foi que eu deixei constante. Agora, vamos ver o que aconteceu com a resistência. Vê se concorda comigo. Da minha resistência R, do primeiro caso, para a resistência R do segundo, ela aumentou. Não é verdade? E olha só, do comprimento L da primeira para o comprimento L da segunda, aumentou também. O que isso está querendo dizer? Que se nós mantermos constante a nossa área, a área da seção transversal, e eu aumentar a resistência, obrigatoriamente o comprimento também aumenta. O que eu estou falando aqui? Então, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Não é verdade? Se eu aumentei um e o outro aumentou também, são diretamente proporcionais. Olha que fácil. Vamos ver a próxima agora. Fios do mesmo material. Então, ó, já deu para ver que a área agora aumentou, a resistência diminuiu, o comprimento se manteve igual. Então, ó, é isso que ele está falando. Ele não mexeu agora no comprimento. Então, eu vou até descartar o comprimento. Eu deixei o comprimento constante. Olha só o que aconteceu. Da minha resistência R, ela passou a ser R sobre 2. Vocês não concordam comigo que eu diminuí minha resistência? Certo? E o que acontece quando eu diminuo a resistência? Olha só, a área que era A passou a ser 2A. Então, pessoal, se eu diminuir a resistência, a área da seção transversal aumenta. Ou se eu aumentar a área, o nosso R diminui. Então, se um aumenta e o outro diminui, eu sei que eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional. Está ali, ó, inversamente proporcional. Essa é a ideia. E a próxima? O que a gente manteve constante? Dá para ver aqui ó, que o que eu mantive constante agora foi a resistência, né? Então, a resistência a gente não mexeu. Agora, olha só, a área. A área para nós era A, passou a ser 2A, aumentou.
O que aconteceu com o comprimento? O comprimento que era L passou a ser 2L. Olha que barbada, é uma grandeza diretamente proporcional. Tá aí, pessoal. Em todos os 3 casos, ele manteve uma constante, não mexeu nela, e ele alterou um valor para ver o que acontecia no outro. Agora vamos tentar interpretar a questão. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência, comprimento, resistência, entre resistência e comprimento, entre resistência e área da seção transversal e entre comprimento e área da seção transversal A são respectivamente, então olha só, entre a resistência e comprimento, foi o que a gente viu aqui, resistência e comprimento, a gente já sabe que a grandeza é diretamente proporcional. Entre a resistência e a área, a área e a resistência, tá exatamente aqui, área e resistência. Área e resistência inversamente. E por último, comprimento e área. Comprimento está aqui, né? Comprimento e área diretamente. Moral da história, a resposta é diretamente, inversamente e diretamente. Que tem que ser diretamente, inversamente e diretamente proporcional. Alternativa C, questão muito fácil, muito simples, muito barbada. Tá aí, pessoal, uma questão bem tranquila, bem facilzinha, só para a gente começar aí a esquentar os nossos neurônios para trabalhar com a nossa matemática. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Valeu, abração, tchau, tchau!